Nesse vídeo, eu vou ensinar você do absoluto zero a como usar da maneira correta o Android Studio. Então, se você está começando agora no desenvolvimento de aplicativos Android, acabou de fazer a instalação do Android Studio, seja com os nossos vídeos ou com qualquer outro vídeo que você viu, mas você ainda não sabe usar a IDE, você está meio perdido ainda. Esse processo de você se familiarizar com a IDE é muito importante, vai ajudar você bastante nesse processo de desenvolvimento de aplicativos. Depois que você instalar o Android Studio, a primeira tela que abre é essa janela de boas-vindas, né? E aqui você consegue visualizar a tela inicial. Você pode instalar qualquer versão. Eu recomendo que você instale a última versão disponível lá no site oficial. Não tem problema nenhum você usar a última versão. Inclusive é mais recomendado, né? Porque eles sempre vão lançando atualizações de segurança. É que nem o sistema operacional. Sempre vai saindo, né, as atualizações do Windows, do Mac. Essas atualizações são muito importantes, como segurança, novas melhorias, e na maioria dos casos não tem mudanças, né? Muitas atualizações do Android Studio não muda praticamente nada. Muita gente pergunta para mim, né? Eu já quero tirar essa dúvida logo de cara. Pô, Marcos, saiu uma nova versão do Android Studio. O desenvolvimento de apps mudou completamente? Não. A IDE, pessoal, é só o editor de código. É que nem o VS Code. O VS Code da Microsoft é um editor de código. Lá você pode escrever JavaScript, Java, você pode usar várias linguagens de programação. A mesma coisa o Android Studio. Só que a diferença, né, que o Android Studio você vai usar a linguagem Kotlin. Mas aqui é um editor de código e sempre vai ter atualizações. É bom você desapegar dessa questão de atualização, porque toda semana, todo mês, vai lançar atualização. Só que as mudanças, elas são muito mais internas, né? Muito mais na parte de segurança, correção de bugs, do que de estrutura. É muito difícil uma atualização que vai mudar tudo. Foi poucas vezes que isso aconteceu. Você não precisa se preocupar com isso. Hoje, o Android Studio ele está padronizado. Então, se você está começando agora ou se você vai assistir daqui a um ano, provavelmente vai estar praticamente da mesma coisa. Claro, pode mudar um layout aqui, um layout ali, mas isso é normal. Até o site muda, né? Até as plataformas aí de banco de dados, de servidores, elas mudam constantemente. Você não precisa ficar preocupado com isso. O que você precisa se preocupar é com a técnica de desenvolvimento. As técnicas vão continuar sendo as mesmas. Então você precisa focar no aprendizado, nas técnicas para desenvolver aplicativo. A IDE é só o editor de código. Se não tivesse essa IDE, provavelmente a gente iria fazer com uma outra IDE ou até, sei lá, no bloco de notas, se não tivesse. Mas a gente precisa entender que isso daqui não é o desenvolvimento de aplicativos em si. É só o editor de código. Bacana? E é isso que eu vou mostrar para você. Como usar esse editor, porque ele tem muitas funcionalidades. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é que na parte de projetos aqui você pode criar um novo projeto, aqui em New Project. Clicando aqui você pode criar um projeto para celular e tablet. Você pode criar para Ear OS. O que é esse Ear OS? São dispositivos menores, né? São relógios que têm o sistema operacional Android, aqueles relógios inteligentes. Aqui você consegue criar aplicações para TV, ou seja, que vão rodar ali em Box TV, em Smart TVs. Aqui você também tem aplicações para automóveis, que é para carros, e você tem agora, né, o Android XR, que são dispositivos com realidade aumentada. Você pode criar aplicações para esses dispositivos, que nesse caso, por enquanto, são headsets e óculos que tem virtualização aumentada, né, o VR. Você pode criar essas aplicações 3D, onde você entra nesse universo, né? São aplicações imersivas. Isso aqui é novo, né? Um novo produto aí do Google. Mas a maioria das pessoas vão criar aplicações para celular e tablet, em outros casos, para relógios e televisão. Automóveis é bem difícil, né? Mas você pode criar. E tem o XR, que é novo. É mais uma oportunidade aí para você. Eu vou colocar aqui telefone e tablet, e aqui você vai escolher os templates. São templates que você pode usar para criar aplicativos. Se você colocar aqui No Activity, você não escolheu nenhum template, ou seja, você vai criar o seu projeto sem nenhuma atividade. Aí você precisa criar tudo do zero. Isso daqui, para um iniciante, pode ser mais complicado. Você que não sabe como criar as rotas iniciais da sua aplicação, pode ser um pouco mais complicado. Isso aqui é o projeto praticamente puro, ele não vai ter nada. Isso aqui é interessante em alguns casos específicos. Eu recomendo para quem tem mais conhecimento. Você que está começando agora, não utilize um template puro. Utilize sempre um template básico, ou Empty Activity
com o Jetpack Compose ou Empty Views Activity, né, com XML. Empty Activity é para você criar um projeto vazio, né, uma atividade vazia, com o Jetpack Compose, que é o framework, né, mais atual para você criar apps Android. Aqui você tem o Navigation UI Activity. Aqui ele traz um template, né, onde vai ter a navegação inferior. Isso aqui é um template com Jetpack Compose. A gente tem 2 templates com Jetpack Compose e todos esses que estão aqui embaixo são com XML. Então, se você for criar com XML, lá com Java, Kotlin, aí você usa esses templates aqui. Aqui em Ear OS, todos eles já vêm com Jetpack Compose. Não tem como criar mais com XML. Só se você colocar aqui No Activity. Aí você vai criar as telas com XML, né? Vai ter que criar tudo na raça. Para televisão, a gente tem uma tela vazia com Jetpack Compose e uma tela vazia para criar aplicações com XML. Automóveis é só com XML por enquanto. E o XR é 100% também de Jetpack Compose. Não tem como criar com XML. Legal? Então, só para você entender essa parte aqui. Bacana. Vou cancelar aqui. Aqui você cria um projeto. Aqui você vai abrir um projeto existente. Então, aqui em Open, você vai abrir um projeto que você já criou antes. Aqui em Clone Repository é para você conectar o seu GitHub aqui no Android Studio. Aí você consegue enviar o projeto, né, o seu projeto Android lá para o GitHub, através do Android Studio. Então aqui você pode passar a URL do seu GitHub e aí você vai salvar esse repositório aí na sua máquina. Você pode escolher uma pasta específica. E aqui você vai escolher, né, qual que vai ser o controle de versão. Se você vai usar o Git, o Mercurial, o Subversion. Nesse caso, eu recomendo o Git, né? E aqui você pode logar na sua conta do GitHub. Você coloca aqui, ó, login via GitHub. E aqui você vai conseguir fazer o login do GitHub. Beleza. Aqui você tem o GitHub Enterprise. Aqui é para empresas, tá, pessoal? Aqui é para empresa. Você tem que passar aqui o servidor e o token. E você tem o GitLab. Tem o GitLab também que você pode usar aqui. A maioria vai usar o GitHub, né? Vai conectar o GitHub aqui no Android Studio e aí toda vez que você quiser subir os arquivos do Android Studio, né, do projeto que você está trabalhando lá para o GitHub, você consegue fazer pelo Android Studio. Facilita bastante. Bacana? Então aqui é a parte de você clonar o seu repositório aqui no Android Studio. Aqui na parte de Customize é a parte de customização. Então aqui você pode trocar o tema, você pode trocar de Dark para Light, né, tema branco. Você tem Lighting with Light Header, High Contrast, Darkula. Você tem vários temas que você pode colocar aqui. Aqui você também pode trocar o Editor Color da IDE. Aqui você pode trocar a linguagem da IDE, nesse caso a região. Eu recomendo manter em inglês. Recomendo universal para todo mundo manter em inglês. Mas sim, dá para trocar também a linguagem aqui da IDE. Apesar de eu não recomendar que você faça isso. Aqui você pode trocar a fonte da IDE, né? Por padrão aqui, a fonte da IDE, ela vem mais ou menos... Eu não me lembro agora se é 11, né? Mas vem assim, ó, bem pequenininho. Aí você pode colocar aqui, por exemplo, 18. Aí já aumenta muito mais, ó. Vou colocar aqui, por exemplo, 16. E aí já aumenta a fonte da IDE. Aqui em plugins, são plugins que você pode colocar no Android Studio. Para quem vai trabalhar com Flutter, pode instalar o plugin do Flutter aqui. Ah, eu quero colocar um emulador mais leve para me rodar os aplicativos. Você tem o Genymotion, apesar de eu não usar mais o Genymotion, mas é uma opção aí para máquinas um pouco mais fracas. Você pode instalar esse plugin do Genymotion para configurar emuladores. Você tem vários plugins aqui de banco de dados, de temas. Você pode colocar, por exemplo, aqui, ó, temas, ó. Tem o tema Drácula, que é aquele mesmo tema utilizado lá no VS Code. Você pode vir aqui, ó, Drácula Theme, clicar aqui, ó, para instalar esse tema. Vou aceitar, ele vai fazer a instalação e automaticamente você pode vir aqui na parte de plugins. Aqui é o Marketplace, ou seja, é como se fosse a loja, né? Onde você vai ver todos os plugins. Você pode olhar aqui, você pode pesquisar e aqui são os plugins que você instalou. Nesse caso, vai ter vários plugins que vêm por padrão, né, no Android Studio, Jetpack, Android. Ó, ele já mudou para o Drácula, tá vendo? Se eu vir na parte de customização, eu vou ter agora mais 2 temas, o Drácula normal e o Drácula Colorful, que vem daquele plugin que eu instalei. Legal, né? Vou manter aqui o Dark normal. Aqui você consegue ver os plugins, né? Aqui em Learn, se você quiser acessar aqui o programa lá da JetBrains, você pode clicar aqui para habilitar, né, esse programa de testes aqui. Eu vou tirar aqui algumas questões de ajuda, help, enfim. Aqui nessa engrenagem você consegue acessar as configurações da IDE. Você consegue também verificar atualizações da IDE. Então você pode vir aqui em Check for Updates.
Sempre que possível você olhe isso. Aí você vem aqui em projetos. Opa, não tem nenhuma atualização, mas se tiver vai aparecer aqui embaixo. Você pode atualizar por aqui também. Aqui em About e tal, aí é mais questão de coleta de dados, enfim. E aqui em More Actions você consegue acessar o emulador por aqui. Você consegue acessar os devices. Aqui você também consegue acessar o SDK Manager por aqui. Eu vou criar agora um novo projeto com o Jetpack Compose, né, utilizando aqui um template vazio, Empty Activity, para celular e tablet. Next. Vou colocar um nome aqui, né, aplicativo de teste, ou melhor, meu primeiro app, né, meu primeiro app. Aqui é o nome do seu aplicativo, aqui no package name é o pacote do seu app. É muito importante você definir um pacote certinho aqui, porque quando você for publicar na loja da Play Store, você não pode ficar trocando esse pacote não. Na hora que você subiu lá o APK, o Android App Bundle, se você subiu uma vez, duas, na hora que você troca o nome é como se fosse um aplicativo diferente lá para Play Store. Então não fica mudando o nome do app não. Eu vou manter, né, com.marcos. Meu primeiro app. Aqui na frente, né, sempre vai ser o domínio do aplicativo e aqui o nome do aplicativo. Meu primeiro app é o nome do app e aqui é o domínio. Se você tiver um site, você pode colocar aqui, por exemplo, o nome do seu site. Né? Você pode colocar aqui, ó, seu site. Sempre o com vai ficar na frente, ele inverte, né? Você não vai colocar, por exemplo, aqui, seusite.com. Não, sempre vai ter o com na frente e o domínio do seu site. É assim que funciona. Se você não tiver um site, você pode criar esse domínio de maneira manual, não importa, tá? Vai aceitar na loja da Play Store. Como eu criei aqui meu primeiro app, eu devo ter outro aplicativo que eu fiz aqui nas aulas, ele colocou meu primeiro app 2. Então eu vou colocar outro nome aqui, vou colocar aplicativo de teste. Ah, já tem também. Deixa eu ver aqui, é porque eu tô sempre fazendo aulas aqui, né? Eu vou criar aqui um outro app, né? App de teste. Beleza, esse aqui não tem não. Aqui na API mínima é API 24. É a API mínima que ele vai suportar aí, né, o nosso projeto. E aqui em Help Me Choose você consegue ver uma tabelinha aqui, ó. Se você colocar o seu projeto para rodar na API Level 24, que é o Nougat, né, o Android 7, né? Celulares com Android 7.0 vão conseguir rodar o seu aplicativo. Porém, se tiver um celular com um Android abaixo do Nougat, um Marshmallow, um Lollipop, não vai conseguir instalar o seu aplicativo. O seu aplicativo não vai funcionar em versões abaixo do Nougat, ok? Então, por padrão, ele está pegando aqui a versão mínima Nougat. Por quê? Porque provavelmente essas versões KitKat, Lollipop, Marshmallow não deve existir mais celular. Então, quem tem esses celulares muito antigos não consegue instalar nenhum aplicativo, nenhum WhatsApp, nada. Não vai funcionar mais. Mas você pode aumentar a API mínima. Eu quero que seja a partir do Android 10. Do Android 9 para baixo, ninguém vai conseguir rodar o meu app. Eu quero pegar celulares um pouco mais atuais. E o Android 10 já é um pouco antigo já, hein, pessoal? Você pode aumentar ou diminuir. Aí é claro, aquelas pessoas que têm celular mais antigo não vão conseguir acessar. Então, eu recomendo você deixar no mínimo aqui, porque deve ter pessoas que ainda têm Android aí 7.0. Eu acho difícil pra caramba, mas o Google recomenda, então vamos manter do jeito que tá aqui. Mas você pode alterar a qualquer momento, tá? Então, aqui você consegue ver a porcentagem de dispositivos, né? A distribuição se você usar o Nougat. Vai pegar aí 98%, né, dos aparelhos. O Lollipop é 99%, porém não vale a pena, né? E se você colocar cada vez maior aqui, ele vai pegando menos dispositivos. Bacana, isso aqui é só para você saber. E aqui no Build Configuration é o tipo de build. Você tem o build baseado no Kotlin e você tem baseado no Groove. O Groove é o mais antigo. Você pode usar tanto o Groove quanto o Kotlin. Só para você saber que os dois funcionam, tá? Perfeitamente. Tanto com bibliotecas, tudo certinho. Mas eu recomendo manter o Kotlin. Por quê? Porque ele é o recomendado, ele é mais rápido. Então, recomendo manter aqui no padrão mesmo. Legal? Mas se caso você tenha criado com o DSL sem querer ou porque você quis, também não vai ter nenhum problema. Vou manter Kotlin DSL. Vou clicar em Finish aqui, né? O meu projeto ele vai ser criado. Depois, né? Se você não configurou corretamente o Android Studio, tem vídeo aqui na descrição. Depois desse vídeo você pode consultar também caso você não tenha feito a instalação da forma correta. Beleza, pessoal, o meu projeto acabou de ser carregado aqui. E agora eu vou explicar para vocês como funciona o projeto. Mas antes, quando você cria o primeiro projeto aqui, a primeira coisa que eu preciso explicar para um iniciante que não sabe nada, muita gente se perde nisso daqui.
Se você fechar o projeto por aqui, ó, pela janela, quando você iniciar o Android Studio novamente, ó, vou iniciar aqui, ó. Você pode colocar na área de trabalho, mas vou colocar Android Studio, apareceu aqui. Toda vez que eu abrir o Android Studio, ele vai abrir no último projeto que eu fechei. Sempre é assim. Então, eu fechei o aplicativo de teste aqui pela janela do Android Studio. Se eu fechar por aqui e abrir o Android Studio, ele vai abrir o último projeto. Aí muita gente fica perdida, porque às vezes quer criar outro projeto, quer entrar naquela tela inicial para criar um novo projeto. Para você voltar para aquela tela inicial, você precisa dar um close nesse projeto. Você não fechou o projeto aqui no Android Studio. Você só fechou a IDE. Né? Você só fechou a janela da IDE aqui. Finalizou o Android Studio. Mas você não fechou o projeto que está dentro do Android Studio. Para fechar esse projeto aqui, você vem aqui nesse menu aqui, ó, clica aqui em cima, vai estar aqui, ó, File, e você vai vir aqui em Close Project, ou seja, você vai fechar esse projeto. Eu clico aqui e aí ele fechou esse projeto. Pode ver que ele voltou para a tela de boas-vindas do Android Studio. Aí se eu fechar o Android Studio e abrir novamente aqui, ele vai abrir na janela de boas-vindas. Por quê? Porque eu fechei o projeto. Aí o meu projeto já aparece em cache aqui, ó, aqui na parte de projects. Aí eu consigo criar um novo projeto aqui, ó, normalmente. Posso criar, posso abrir. Mudou essa tela aqui, ó, porque esse projeto ficou em cache. Todos os projetos vão ficar em cache aqui. Ah, eu quero tirar esse projeto aqui. Só clicar nesses 3 pontinhos e vir aqui, ó, em remover. Aí você remove, aí a tela volta para aquela tela normal. Eu posso abrir o projeto por aqui novamente, ou eu posso vir aqui em Open, procurar aquele projeto. Aí nesse caso tá aqui no meu disco local C, usuários, o meu usuário Marcos aqui, dentro de Android Studio Projects. Os projetos, eles ficam salvos aqui em Android Studio Projects. E tá aqui, ó, o nosso app de teste. Eu posso selecionar essa pasta e abrir o projeto por aqui também. Ou simplesmente clicar aqui, ó. Ele vai abrir novamente. Beleza? Só para você saber como funcionam esses caminhos aí. Você também pode criar um projeto, um novo projeto, dentro de um projeto existente. Então eu posso vir aqui no menu, você vem aqui em New e aqui eu posso criar um novo projeto. Vai acessar aquela mesma tela. Aí se eu clicar aqui, criar um novo projeto aqui, ele vai criar uma nova janela do Android Studio. Então só para você saber aí como que você abre e fecha o projeto. Você também consegue ver, ó, os projetos recentes. Nesse caso, como eu abri só esse, só não vai mostrar, mas se eu tivesse fechado e aberto vários projetos, vai abrir todos os projetos recentes que eu trabalhei, né? Aqui é para fechar o projeto, aqui é para abrir um novo projeto, ó, Open. Eu posso abrir um novo projeto dentro de um projeto. Você consegue fazer isso. Aqui é para fazer debug, né, de APK. Aqui é a parte de configurações, ó, Settings. Eu consigo acessar de novo o Android SDK, toda a parte de configuração, né? Consigo acessar por fora, por aqui também. Aqui em Project Extrutory é a estrutura do seu projeto. Então aqui em projeto você consegue ver a versão do Gradle. Nesse caso a versão do Gradle desse projeto é a 8.13. Eu posso trocar a versão do Gradle, aplicar e OK, né? Posso atualizar a versão do AGP por aqui. Aqui eu consigo ver o caminho do SDK do Android, ó, SDK Location. O caminho do SDK, ele sempre vai ficar no padrão. No meu caso, disco local C, usuários, meu usuário Marcos. Aí essa pasta appdata é uma pasta oculta. Você tem que ativar as pastas ocultas do sistema, do Windows. Pasta oculta appdata, local, Android, SDK. Aqui você pode acessar também essa pasta, tá vendo? E o que tem dentro dessa pasta aqui, ó? Aqui você consegue ver o caminho, ó. Aqui você vai ter as configurações do emulador. Aqui você vai ter a parte de ícones, as imagens do Android, ó. Você vai ter praticamente tudo aqui dentro do SDK. É um arquivo gigantesco. Então, caso você precise excluir, refazer, só para você saber onde está o caminho. Aqui você tem as variáveis, né, de ambiente. Aqui você tem os módulos do projeto que você pode atualizar. Você pode ver por aqui também, ó. Aqui já é algo um pouco mais avançado, mas você pode mexer por aqui também, ó, nas dependências. Todas as dependências do projeto você consegue ver por aqui e também você consegue atualizar as versões. Só que eu não gosto de mexer por aqui, mas dá para fazer por aqui. Você pode criar build variantes, são várias versões do seu projeto. Você tem sugestões, enfim. É uma parte mais estrutural que você pode ver também. Aqui é a parte de histórico, né? Aqui é para você salvar o projeto. Aqui você consegue ver o comando, né? Ctrl+S.
mas a IDE já está salvando por default, mas se você quiser salvar, Ctrl S. Aqui é para sincronizar os arquivos do projeto com o Gradle. Aqui você tem o comando, né? Ctrl Shift mais o O. Aqui é para você dar um reload no disk, Ctrl Alt Y. Aqui você consegue ver os comandos, ó, tecla de atalho, para fazer esse reload aqui. Reparar a IDE, você consegue reparar a IDE, que é a parte de caches, né? Ó, caches inválidos. Aqui em Manage IDE Settings é para você exportar ou importar configurações do projeto. Aqui você consegue configurar novas configurações de setup. Aqui em Export você pode exportar o seu projeto em um arquivo zip e mandar para um amigo ou mandar para outro desenvolvedor via Google Drive, via qualquer outra rede social. Você exporta da maneira correta, aí o usuário vai conseguir abrir na máquina dele o seu projeto sem nenhum problema. Isso aqui é quando você quer enviar o código-fonte. Então, para exportar o código-fonte da maneira correta pelo Android Studio, você vem aqui em Export e aí você vai dar aqui um Export to Zip File, ou seja, você vai exportar esse projeto em um arquivo zipado, beleza? Esse Power Safe Mode é um modo aqui que você pode clicar aqui para habilitar. A sua IDE vai gastar muito menos memória RAM, processador, só que vai desabilitar por debaixo dos panos aí várias funcionalidades do Gradle, da IDE. A sua IDE vai funcionar de uma maneira mais limitada. Então eu recomendo você fazer isso quando você tem uma máquina mais fraca, para você ganhar aí produtividade. Mas na hora de você atualizar uma biblioteca, na hora de você fazer algo que precisa mexer com o servidor, volta isso daqui porque isso aqui limita até você atualizar o Gradle, tá? E aqui em Exit é para você fechar a janela do Android Studio. Clicando aqui, ó, de novo, você tem a parte de... Aqui em File eu já expliquei. Aqui em Edit, aqui você pode copiar, Ctrl C, né? Você pode copiar pela IDE, mas aí você tem a tecla de atalho, que é mais fácil, né? Se você der um Ctrl C, você vai copiar. Ctrl X você vai copiar e colar em outra classe, em outra atividade. Ctrl V, né? Seria para você colar, né? Aqui você tem... aqui não tem muitas coisas assim para mostrar. Não tem muitas coisas assim para mostrar aqui em Edit. Aqui em View, aqui você tem várias teclas de atalho, tá vendo? Ó? E você pode verificar problemas, Alt 6, debug, Alt 5, executar, né? Você quer executar no emulador de maneira... só com tecla de atalho, aqui você consegue ver ferramentas, ó. São teclas de atalho para várias funcionalidades do Android Studio. Para executar, Alt mais 4. Para fazer uma pesquisa, Alt 3. Ó, vou apertar aqui, ó, Alt 3. Ó. Eu vou apertar aqui, ó, Alt 3. Alt 3. Ele vai abrir aqui um Find. Ó. Vou vir aqui. Vou apertar, por exemplo, Alt 6 para ver os problemas aqui. Ó. Alt número 6. Tem que ser o 6 de cima do teclado, tá? Alt 6. Aí ele vai vir aqui e vai ver a parte dos problemas, ó. File, não tem nada. Então aqui são teclas de atalho, tá? Você pode usar, tem um monte de tecla de atalho que com o tempo você vai vendo. Aqui em aparência, são aparências da IDE que você pode mexer. Muita coisa que tem aqui não vale falar agora, tá? São coisas que, assim, para você que é iniciante, eu acho que não... Tem muita coisa que você não vai usar aqui, mas muita coisa é tecla de atalho que você tá vendo aqui, tá? É muito mais tecla de atalho que com o tempo você vai vendo. Aqui na parte de navegação, também, ó, muita tecla de atalho para fazer navegação. Tá vendo? Isso aqui com o tempo que você vai pegando. Classe, Ctrl mais N. Arquivo, Ctrl Shift N. Você entende? Muita coisa aqui é tecla de atalho que com o tempo você vai vendo. São coisas que você faz pela própria IDE, mas aqui você consegue também ter várias teclinhas de atalho aqui. Mas aqui em Code, por exemplo, você tem como inspecionar o código, analisar o código, dependência. Aqui são coisas mais avançadas, né? Tem muita coisa aqui. Ó, teclas de atalho para Move Line Down, Move Line Up. Tem muita tecla de atalho aqui. Aqui em Refactor é para você refatorar o código. Então, por exemplo, aqui você consegue renomear Shift mais F6, renomear arquivo. Aqui você consegue extrair conteúdos, né? Ó, copiar, mover, deletar, fazer migração aqui, ó, de pacotes e classes, de módulos. Então tem uma parte aqui de refatoração também que é bem interessante. Aqui em Build, essa parte aqui de construção, você tem os mais importantes aqui que você tem que saber. A parte de gerar um APK ou um Android App Bundle. É aqui que você gera, ó, Generate App Bundles or APKs. Aqui você consegue gerar APKs, ou seja, um APK do seu aplicativo para você enviar por e-mail, por WhatsApp, para um amigo seu, para um desenvolvedor, para ele testar, ou até para você testar no seu celular. Só que esse APK aqui, ele é só
para você testar mesmo. Aqui é para você gerar, né, um APK ou um Android App Bundle assinado. Aí aqui é para você enviar para a loja da Play Store. Então aqui você pode gerar um Android App Bundle, que é o AAB, ou um APK assinado, né? O APK assinado também você pode enviar por e-mail, pode colocar fora da loja. O assinado é muito mais interessante. Então aqui você gera um APK assinado ou um Android App Bundle. Esse aqui vai para a loja da Play Store. Você clica aqui, aí você vai criar a chave, tudo certinho, tal. Você faz tudo por aqui. Analisar APK Clean Project. Seu projeto aqui está precisando de uma limpeza. Você dá um Clean Project para tirar alguns bugs visuais. Selecionar build variantes. Aqui na parte de Run é execução. Ó. Também tem as teclas de atalho. Para executar o aplicativo no emulador, Run App, Shift mais F10. Para fazer um debug, Shift F9. Aqui você tem o Profile, Breakpoints, Ctrl Shift F8. Você consegue ver algumas teclas de atalho e também consegue executar a aplicação e fazer debug por aqui. Aqui em Tools são ferramentas. Ferramentas que ao longo do desenvolvimento você vai aprendendo, vai usando. Aqui em Device Manager são os dispositivos, né, os emuladores. Ó. Eu clico aqui, ele já abre Device Manager. SDK Manager, consigo acessar o SDK Manager por aqui, em Tools. Aí aqui você tem o upgrade, né, de AGP. Aqui você pode clicar aqui, ó, para você fazer o upgrade do AGP do seu projeto. Você consegue trocar a versão aqui e tudo mais. Aqui são Deep Links, para você configurar Deep Links. Firebase, conectar o Firebase aqui, né, o server, no seu Android Studio. Layout Inspector, arquivos Markdown, importar documentos, né. Ó, aqui é a parte de controle de versão, ó. Vai entrar o GitHub, ó. Você consegue importar versões, usar o Mercurial e muito mais. Windows, né, a parte de janela aqui. Aqui você consegue mexer em algumas abas de navegação, notificação, ó, e a parte de ajuda. Aqui na parte de Android, você consegue ver a visualização, né, a estrutura de pastas do seu projeto. Você tem a visualização de Android, que é a visualização padrão que você vai usar aqui, né? Então aqui você tem, por exemplo, o Android Manifests. Aqui você vai configurar no Android Manifests as permissões. Permissão, por exemplo, de acesso à internet. Eu configuro aqui. Câmera, internet, localização. Você vai colocar no Android Manifests do seu projeto. Aqui no Android Manifests, aqui na parte de aplicação, você consegue ver todas as atividades da sua aplicação. Por padrão, sempre é criada a nossa Main Activity. A Main Activity é a nossa tela principal. É a tela que vai ser iniciada por padrão, ou seja, a nossa atividade Launcher, atividade lançadora, a primeira atividade que vai ser iniciada é a nossa Main Activity. Pode ver que está aqui, ó, Activity, abre e fecha aqui, ó. Aqui vai ter o Launcher, né, que vai ser iniciada, uma intenção, né, uma intent para você iniciar essa atividade. Ela já é exportável, verdadeiro. Ela já tem um label, o nome dela, né, o app name, e aqui a atividade, Main Activity. Eu posso trocar minha atividade principal por outra atividade. Enfim, tem muitas configurações. Aqui dentro de Application, você consegue ver várias configurações. Eu consigo fazer muita configuração aqui dentro do Android Manifests. Aqui eu consigo ver o caminho, né, onde está o ícone. Então, o Android Manifests, ele é como se fosse o cérebro do nosso projeto. Ele que vai identificar onde está o ícone da nossa aplicação. Então, através do Android Icon, ele vai buscar o ícone padrão, né, do nosso aplicativo, que por padrão é esse ícone aqui, ó. Esse ícone verdinho do Android. Ele vai buscar esse ícone dentro da pasta MIPMap. Onde é que está a pasta MIPMap? Está aqui, ó. Dentro de RES, eu tenho essa pasta aqui, né, esse pacote chamado de MIPMap. E ele está buscando esse ícone normal aqui, que é o ícone quadrado, aqui dentro de IC Launcher. E aqui eu vou ter o tamanho desse ícone para vários tipos de celular. Celulares com tela pequena, ó, HTPI, celulares com tela média, tela grande, tela extra grande. Então eu vou ter vários tamanhos aqui, ó. Tela maior, ó, o ícone é maior. Tela pequena, o ícone vai ser menor. Então ele já consegue capturar aqui. Ele já configura também o ícone redondo. Tem versão que o ícone, por padrão, fica redondo. Outros o ícone fica mais quadrado. Então você tem configuração de dois ícones. O ícone retangular, né? E o ícone redondo, que é o Round Icon. E o Round Icon está dentro de MIPMap, ó. Dentro de MIPMap, ele vai buscar aqui por IC Launcher Round, que é esse aqui, ó. Aí ele vai conseguir capturar e vai identificar automaticamente, né, o tamanho de tela do dispositivo. Dispositivo pequeno vai ser o HDPI. Dispositivo médio
MDPI, super grande, ser um ícone maior. Então ele já consegue capturar aqui. Aqui tem outras configurações, né? O tema padrão que ele pega dentro do arquivo de style. Ele já tem o padrão UTF-8 aqui. Então você consegue fazer muita coisa pelo Android Manifests. Ele é o cérebro, né? Então basicamente é isso. Dentro de Kotlin e Java, a gente tem 3 pacotes referente ao nosso projeto, né? Com.marks app de teste. A gente tem o pacote principal. É aqui que a gente vai desenvolver o nosso aplicativo. É aqui que a gente vai colocar classes, activities, arquivos. Tudo vai ficar dentro do pacote principal. Então, por padrão aqui, tá a nossa main activity. Ó. Se eu fechar a main activity e eu der 2 cliques aqui, a nossa main activity está dentro do nosso pacote principal. E dentro do pacote principal, eu tenho aqui o nosso arquivo de tema, que vai ter as cores do projeto, o arquivo de tema, arquivo de fonte. E dentro do pacote eu posso clicar com o botão direito aqui, ó, e eu posso criar uma nova classe Kotlin, um novo arquivo, uma interface. Então aqui você vai construindo a sua aplicação. E aqui dentro você vai organizando os arquivos, as pastas, as arquiteturas. E esse outro pacote aqui, Marcos, com o mesmo nome, só que aqui está Android Test. Aqui é o pacote do seu projeto para teste, quando você quer testar a sua aplicação. Aqui vai ser o desenvolvimento da sua aplicação principal. Vai ficar tudo aqui dentro. Aqui já é para teste. E que tipo de teste é esse daqui? A gente tem aqui uma classe, né, de exemplo. Aqui é para você configurar testes de instrumentação, né, testes que vão trabalhar mais na parte visual da aplicação. Aqui você também tem um outro pacote com o mesmo nome, né, só que escrito só teste. E aí vai ter uma classe de exemplo aqui, onde vai ter até um teste aqui, ó. Isso aqui é o quê? É um teste unitário. Ele está fazendo o teste unitário aqui utilizando a biblioteca do JUnit. Pode ver que ele está usando aqui o JUnit. Você pode até executar aqui, ó. Vou executar esse teste, ó. Run. Vou executar aqui, ó. Ele vai executar esse teste para mim. Ele cria um exemplo de teste unitário. Mas aí você vai criar os testes unitários da sua aplicação. Vou até executar para você ver. Esse teste vai dar verdadeiro, né? Vai passar. Ó, o teste passou. Aí você pode descer aqui. Por que ele passou? Porque aqui tem um assert equals, ou seja, a expectativa é que o resultado seja 4. E aqui é o nosso prompt, né? 2 mais 2 é igual a 4. A expectativa é 4 e o prompt que foi passado aqui é 4. Então 4 é igual, né, à expectativa que é 4. Então o teste vai passar. Claro que isso aqui é um teste muito simplório, é só para mostrar mais ou menos como que é a ideia do teste. Então aqui você vai colocar os testes unitários. Fechando aqui a gente vai ter o diretório res. Nesse diretório res, vamos ter vários pacotes aqui. A gente tem aqui o pacote Drupal. O pacote Drupal é onde você vai armazenar as imagens do projeto. Tanto imagens JPEG quanto imagens PNG. Você vai colocar aqui dentro. E também você pode colocar arquivos desenháveis, ou seja, arquivos desenháveis em XML que vão construir uma imagem ou vão construir um ícone, enfim. Ele tem 2 exemplos aqui, ó. Ele tem esse IC Launcher Background. Esse IC Launcher Background, se você clicar aqui, ó, no split, eu consigo ver o código para formar esse quadrado verde aqui, ó, que você pode aumentar ou diminuir o zoom. Esse quadrado verde é todo esse bloco de código aqui, ó. Isso aqui é um código XML. Então todo esse código XML aqui, ó, path, filter color, path data, vai criar esse quadrado aqui. Então meio que você desenha na mão mesmo, né? Você faz um desenho com comandos aí XML. Então você pode colocar arquivos desenháveis em XML ou imagens mesmo. Dentro de MIPMap é onde vai ficar configurado os ícones da sua aplicação. Por padrão vem esse ícone, mas você vai trocar por um ícone correto. Aqui vai ficar o ícone quadrado e aqui vai ficar o ícone redondo. Sempre você configura os 2 ícones. Dentro do pacote Values, você tem outro arquivo de cores, só que aqui é um arquivo XML. No Jetpack Compose, muito difícil a gente utilizar isso daqui, mas tem por padrão esse arquivo aqui caso você precise utilizar. Até porque às vezes você pode migrar, né, de um projeto XML para Compose também. Aqui você tem o arquivo de strings, ou seja, todos os textos da sua aplicação, eles podem ficar guardados dentro de um arquivo de string, um arquivo onde vai armazenar textos. Então aqui você vai criar uma string e aqui você vai colocar um value, um texto. Então você pode colocar todos os textos da sua aplicação, organizar dentro desse arquivo aqui e chamar na sua aplicação. Aqui você pode criar também um arquivo de string para cada região, para uma linguagem inglesa, espanhol, italiano. Então você pode transformar o seu app em multilinguagens e aí você vai precisar de vários arquivos strings
para o seu aplicativo identificar essas linguagens, beleza? Aqui você tem um arquivo de temas que também é pouco utilizado no Jetpack, mas caso precise já tem. Aqui em XML são arquivos de backup, então que você pode colocar backup, por exemplo, do Share Preference, backup aqui de device, né? Aqui ele dá alguns exemplos, né, do que você pode colocar aqui nesse Data Structure Rules, mas aqui é mais parte de backup, né? Alguma configuração de banco de dados, extração de dados. Aqui você vai ter o Gradle's Scripts. Lembrando que o Gradle é uma ferramenta de automação do Android Studio. Então, o Android Studio é a IDE e o Gradle, ele é uma ferramenta de automação. Já fiz curso completo de Gradle aqui no canal. Vou deixar na descrição, caso você queira entender melhor o que é o Gradle, porque eu já fiz um curso aqui no canal de Gradle. Então, eu não vou explicar em detalhes uma coisa que eu já fiz curso, beleza? Aqui você tem o build.gradle a nível de projeto. Aqui vai ficar as dependências do seu projeto. Dependências relacionadas a plugin. Tanto do Android, né? Nesse caso aqui é do Android que está aqui, mas tanto de terceiros, de bibliotecas de terceiros. Tem biblioteca, por exemplo, de servidor, que tem tanto a dependência principal quanto o plugin da dependência. Aí você coloca o plugin aqui dentro. Aqui vai ficar só plugin de dependência. Aqui no build.gradle, módulo do app, vai ficar plugins de dependências também, que vão estar associadas a esses plugins que estão aqui também, vão estar conectadas. Aqui em Android você consegue ver o nome do pacote do seu app, com.marks app de teste. Aqui você consegue ver a versão do Android atual que o seu projeto está usando. Aqui em Compile SDK, ou seja, o SDK que está sendo compilado agora é API 36. Que API é essa? Se você vir aqui na engrenagem e você vir aqui no SDK Manager, aqui em SDK Platforms, você consegue ver todas as versões do Android, desde a mais atual até a mais antiga, que é o Android 2.1 Eclair. Aqui você consegue ver a versão do Android. O Android 16.0, a API dele aqui é 36. Então esse projeto está usando o Android 16, o mais atual. Você pode colocar também o Android 15, API 35, Android 14, API 34. Então para cada versão do Android tem uma API level configurada. O Android 8.0 Oreo é API 26, mas o Android 8.1 é 27. Então, para cada versão do Android tem uma API level que você consegue ver aqui em SDK Platform. Então, a gente está usando aqui a versão 16 do Android. Aqui eu consigo ver de novo o pacote. Aqui a versão mínima do SDK. Lembra que é o Nougat API 24. Ó. Se eu acessar de novo aqui, qual que é a API 24? É o Nougat. No começo do projeto foi configurado. Está aqui, ó, 24. Android 7.0 Nougat. Eu posso aumentar ou diminuir essa versão por aqui. Posso trocar a qualquer momento, tá, pessoal? Aqui é a versão de destino, 36. Aqui é a versão do código, ou seja, a primeira versão do projeto é a versão 1. Quando eu for atualizar o aplicativo, mandei a versão 1 para a loja da Play Store. Agora eu coloquei mais coisa no meu aplicativo, vou atualizar para a segunda versão. Aí você vem aqui, ó, coloca que agora é a versão 2, e aqui você pode colocar o nome da versão. Aqui no nome da versão você pode colocar qualquer coisa, 1.1, 1.1.1, aqui é só o nome. Agora, o código da versão sempre tem que ser de forma crescente. Aí você vai lá, sincroniza o projeto e troca a versão do aplicativo. Agora você vai subir a versão 2. Se você não fizer isso, subir com a versão 1 vai dar problema. Tem que sempre subir com versões a mais. Subi com a versão 2, atualizei a terceira vez, troca o código de versão para 3. Porque sempre você precisa fazer essa alteração. Aqui é para teste de instrumentação. Aqui é parte de ProGuard, tá? Parte de segurança que você pode configurar aqui. Aqui você consegue ver a versão do Java, né? O Android Studio utiliza o Java. A versão do JVM do Kotlin, que é a versão 11, também baseada no Java. O Compose, né? Aqui o Compose está ativado, verdadeiro. E aqui você consegue ver as dependências do projeto, ou seja, as bibliotecas do projeto. Nesse caso, biblioteca de tema, ou o JUnit aqui, ó, biblioteca de teste, biblioteca de gráfico, biblioteca do core, da activity. São as bibliotecas do próprio Android. Mas quando você for colocar bibliotecas externas para complementar o seu app, você vai colocar aqui dentro de dependências. Essa aqui é a parte bruta das dependências. Elas estão configuradas dentro de um outro arquivo. Vou fechar aqui. Aqui a gente tem o ProGuard Rules.pro. Aqui você vai definir dentro desse arquivo regras de segurança para o seu código. Você que quer, por exemplo, ofuscar o código-fonte,
Você quer otimizar o seu aplicativo, reduzir o tamanho, você consegue trabalhar tudo aqui dentro do ProGuard Release Pro. Você vai criar regras de segurança. É muito mais voltado para segurança isso daqui. Aqui no Gradle Propters, você vai definir também aqui credenciais do projeto e também credenciais aqui, né, configurações para o Gradle. Então aqui você tem, por exemplo, o encoding UTF-8 já está configurado. Aqui você já está usando o Android X, que é o mais atual, verdadeiro. Code Style, oficial. Transitive R-Class ativado, que é a classe R. E aqui você pode colocar mais credenciais aqui. Um dia eu posso falar mais específico. É que isso aqui é muito específico. Por exemplo, você pode colocar aqui alguns códigos de atualização para projetos muito antigos, para eles sempre atualizando, mas é bem pouco utilizado. Gradle Wrapper Propters, aqui você consegue ver a distribuição do Gradle. No meu curso de Gradle, aqui no YouTube, eu falo sobre tudo isso em detalhes, tá? Então eu não vou falar em detalhes, porque eu já fiz um curso aqui, vou deixar depois na descrição para você ver. Mas aqui você consegue ver a versão atual do Gradle, que é a versão 8.13. E você pode trocar a versão, né, atualizar por aqui ou diminuir, mas eu sempre recomendo manter uma atualização caso precise. Então aqui você consegue ver a distribuição. Aqui em libs version 2L é onde fica todas as dependências. Então aqui você consegue ver as versões das dependências. Aqui você tem versão do AGP, do Kotlin, né? O Kotlin está na versão 2.0.21, a versão do Core do Android, do JUnit, né? Biblioteca de teste. Você consegue ver a versão do Compose. E toda a biblioteca que você for adicionando, você vai colocar a versão. E aqui na parte de Libraries é a parte onde você vai configurar a biblioteca. Então, você configura a biblioteca aqui, a versão, e aqui você configura os plugins de biblioteca. É aqui que vai ficar centralizado todas as bibliotecas e plugins. E todas essas bibliotecas e plugins estão sendo chamadas nos seus respectivos arquivos. Então aqui no build.gradle, na parte de dependências, está sendo chamada aqui, ó, as bibliotecas lá do arquivo. Ó. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Ó. A biblioteca do JUnit. A biblioteca do JUnit está configurada aqui, ó, a versão dela e a dependência. Aí aqui no build.gradle, a gente só está passando aqui para o build.gradle porque precisa passar. É aqui que funciona, né? Aqui é só para centralizar. E aqui você chama ela. Então aqui, por exemplo, eu passo aqui um teste de implementação e dentro de libs, dentro do arquivo libs, eu puxo aqui o JUnit. Então ele está puxando aqui, ó, a biblioteca do JUnit, pegando toda essa configuração. E isso ele vai fazer para todos. Vai fazer isso para plugins, ó, ele vai puxar dado libs, puxa tudo daqui. Beleza? Local Propters. Aqui você consegue ver o caminho do SDK do Android, o SDK dir. Mesma coisa. User Marcos App Data Local Android SDK. É porque você pode mudar o local do SDK, tá? É muito específico, você pode clicar aqui na engrenagem, vai acessar aquela mesma aba lá, ó, SDK Location. Você pode acessar por aqui também. Em casos específicos, tem gente que muda o local do SDK, mas recomendo manter no padrão mesmo, mas aqui você consegue ver e consegue acessar diretamente. Settings.gradle KTS. Aqui, pessoal, vai ficar os repositórios do Android. Então aqui vai conter repositórios do Google, repositório Maven Central, onde ficam as principais bibliotecas do Android e bibliotecas externas. Aqui eu posso configurar outros repositórios. Então aqui é mais a parte de repository. Repositórios de bibliotecas, onde está armazenado esses repositórios. Aí eu tenho que chamar, né? Fazer uma chamada aqui para o settings.gradle. Aqui você consegue ver a visualização Android, projeto, consegue ver em pacote, pastas, né? De uma maneira mais ampla. Consegue ver a visualização só em pacotes, né? Você quer ver só os pacotes do seu projeto. Drupal, Bitmap, Veloz. Aí você coloca dessa forma aqui que você vai ver só os pacotes. Arquivos. Tem testes, né? Aqui eu vou acessar só a parte de testes, ó. Teste normal, Android teste e o testes unitários e por aí vai. Geralmente a gente usa o Android mesmo. Aqui do lado, né, você consegue ver o Gemini, ó. Aqui é para usar a inteligência artificial dentro da IDE. Então você vai fazer o login com sua conta Google e vai ter aqui um chat onde você pode fazer perguntas. Aqui em Running Devices é onde vai ficar o emulador do Android quando ele estiver sendo executado. Aqui em Device Manager é os emuladores, né, os devices, por padrão vem esse aqui, mas você pode criar um novo dispositivo virtual, um novo emulador. Aqui você pode executar os aplicativos via Wi-Fi no seu celular mesmo. Aí você pode parear aqui, ó, o seu celular no Android Studio utilizando um QR Code ou
um pareamento via código, aí você conecta o seu celular no Android Studio e executa o aplicativo pelo celular. Aqui você pode usar o Firebase, né? Que é uma fábrica de emuladores aí do Firebase. É coisa nova, eu vou mostrar isso aqui em um outro vídeo. Aqui você tem o Gradle, configurações do Gradle. Já fiz curso sobre isso, eu não vou entrar muito em detalhes, mas são configurações específicas do Gradle. E aqui é a parte de notificações, do que foi sincronizado, pontos de atenção, né? Isso aqui é pontos de atenção, não é erro. Aqui você pode limpar as notificações. Aqui você pode logar com uma conta Google. Você pode fazer pesquisas aqui, ó. Aqui você pode sincronizar o projeto. Aqui você pode executar o app no emulador ou fazer um debug do app. Aqui na engrenagem você vai ter novamente as configurações, a estrutura do projeto. Aqui você consegue acessar SDK Manager. Eu vim aqui em Settings, vai novamente acessar o SDK Manager, né? Aqui tem o SDK Platforms, SDK Tools, configurações do Android, né? Quando você faz a instalação. Aqui você vai ter a parte de aparência, ó. Tem muita coisa aqui, ó. Aparência, você pode trocar o tema por aqui também, ó. O tema da IDE. Todos os temas dá para trocar por aqui. A fonte da IDE, ó. Eu posso trocar por aqui também. O zoom da IDE. E aí tem uma série de configurações de aparência. Por exemplo, editor aqui, ó. Você pode vir aqui em editor, fonte. Eu posso aumentar a fonte da IDE. Aí você dá um aplicar. Aqui você tem versão, tem muita coisa aqui, pessoal. Ó, configurações de build, linguagem, ferramentas, você pode usar. Tem uma série de configurações que com o tempo você vai mexendo. Eu nem vou mostrar isso daqui porque assim, é muita informação, tá? Eu acho que o principal é o que eu tô te mostrando aqui. Muita coisa com o tempo, mas é bem tranquilo, muita coisa que tá aqui são coisas que eu mostrei, mas aí tem coisa que você configura outras coisas. Enfim, são personalizações que você vai fazendo com a IDE. Aqui do lado, eu não expliquei. Aqui eu consigo clicar aqui, eu vejo a estrutura do projeto. Certo? Eu abro aqui a minha main activity. Aqui eu consigo ver a parte do design no Jetpack Compose. O split. O split vai mostrar o design, né? Porque tem um preview aqui. O código, aqui eu posso minimizar, tá aqui, ó. A estrutura de pastas. Aqui eu vejo só o design. Eu posso aumentar ou diminuir o zoom. Posso trocar aqui a proporção. Eu posso dar um zoom. Tudo isso você pode mexer. Pode arrastar aqui, ó. Pode trocar o tipo de... Ó, aqui vai ser em grid, aqui vai ser em focos, né? Enfim, tem vários tipos de configuração. Aqui você fica só com código. Tem muita configuração. Ó, aqui, Resource Manager. Você consegue ver a parte de Resource, né? O Drupal, Color, cores, Layout, MIP Map, de maneira mais resumida, né? Nesses 3 pontinhos são ferramentas. Aqui você consegue ver a mesma coisa. Deep Links, App Inspection, né? Aqui é para verificar banco de dados. Tem muita ferramenta que só com o tempo você vai mexendo. E aqui embaixo você tem a parte do build. Tudo que foi executado, você vai ver as execuções aqui. Tudo que foi sincronizado, tanto da parte do Gradle, do projeto, você vai ver aqui em build. App Quality Insights, é parte de qualidade, né? Você conecta a Play Store aqui. Coisa que não dá para mostrar agora. E aqui é o Logcat, todo o erro que aparecer no projeto, você consegue ver aqui no Logcat, você consegue filtrar por erros, problemas que está acontecendo na sua IDE, tem o terminal dentro da IDE, e aqui é o controle de versão, GitHub e tudo mais. Pessoal, esse é o nosso curso de Android Studio, como usar o Android Studio. Se você entender tudo isso que eu falei para você, a criação de aplicativos vai ficar muito fácil agora. Então, continue acompanhando os nossos conteúdos, estuda esse curso até o final, se precisar revisar, revise. Ô Marcos, eu não entendi direito ainda o que é esse Gradle. Eu fiz um curso só de Gradle, tá aqui no YouTube também, vou deixar na descrição. Assista o curso de Gradle, assista esse curso de Android Studio e, cara, vai ficar muito mais fácil de você desenvolver aplicativos. Deixa o like nesse vídeo para ajudar mais pessoas a encontrar esse conteúdo e também não esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!